Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Olá, segunda-feira, 27 de março. Confira os destaques desta edição. Ipiranga é campeão do interior de 2023. Lar da Criança, Ministério Público e Poder Judiciário lançam o projeto Apadrinhar. E o governo protocola projeto na Assembleia Legislativa que estende validade de concursos públicos e chama mais de 1.331 servidores para a segurança. E a previsão do tempo para terça-feira. Essas e outras notícias agora no Jornal da TV Erechim. E a Brigada Militar, através do 13 BPM, prendeu um homem na área central de Severiano de Almeida com munições. Durante o patrulhamento próximo à Praça 12 de Abril, policiais militares efetuaram a abordagem de um veículo e na revista veicular foram localizadas 11 munições calibre 22 e, diante do fato, o homem de 21 anos de idade foi preso e encaminhado para os procedimentos cabíveis. E a Brigada Militar, através do 13 BPM de polícia, também prendeu na noite de sábado um homem por porte ilegal de arma de fogo na área central de Campinas do Sul. Uma guarnição da Brigada Militar deslocou-se na rua Jacutinga para averiguar uma pessoa tentando arrombar uma residência. Quando os policiais chegaram no local, havia um incêndio na varanda da casa, o qual foi abordado e identificado. Na revista pessoal foram localizados um revólver calibre 38mm mununciado com 3 cartuchos intactos e um deflagrado. Um facão e uma porção de cocaína e também, diante desse fato, o homem de 52 anos de idade foi preso em flagrante e encaminhado para os procedimentos cabíveis. E após placares equilibrados nos confrontos com o Grêmio, válidos pela semifinal do Campeonato Estadual e ser eliminado nos pênaltis, o Canarinho sagrou-se campeão do interior na temporada 2023. O título foi confirmado no último domingo, dia 26, após o empate entre o Inter e o Caxias. No confronto da outra semifinal, em que o Caxias superou o Inter, também após as cobranças de penalidades, a final do Campeonato Gaúcho 2023 será disputada entre Grêmio e Caxias em 2 jogos, sendo o primeiro em Caxias do Sul e o segundo em Porto Alegre. A partir de agora, o Ipiranga volta as suas atenções para os outros 2 compromissos da temporada. Na Copa do Brasil, aguarda o sorteio dos confrontos e mandos de campo, marcados pela CBF para as 14 horas da próxima quarta-feira, dia 29. Já no Brasileirão Série C, maior objetivo do ano, o Canarinho estreia fora de casa contra o América de Natal. O Campeonato Nacional terá início somente no mês de maio. Após o jogo, em coletiva de imprensa, o técnico do Ipiranga, Luizinho Vieira, falou da preparação intensa da equipe para a disputa. Acompanhe. Sinceramente, o ano passado, a primeira vez que o clube chegou à final da competição, né, na sua história, e com méritos, procurando criar uma identidade como a gente fez, e ficou nítido que a manutenção das ideias, né, para esse ano, a renovação dessas ideias, ela te dá condição de trabalhar bem, né, de ter uma equipe muito competitiva. Ficou o sentimento que a gente poderia, né, por merecimento, de novo, chegar à final da competição. Se discutiu muito ao longo da semana
as postagens do Adilson, né, para criar um clima, mas a gente sempre esteve muito convicto no que o Ipiranga é hoje. Né? Então, em relação ao resultado esportivo, eu não estou satisfeito, porque eu acho que a gente tinha condições totais para poder chegar à final da competição e um confronto contra o Grêmio, né, cara, que tem um investimento alto, que tem, tirando isso, ideias de jogo que eu gosto muito. Eu sou fã do trabalho do Renato, do estilo de jogo, da construção do jogo, mas equiparar os conceitos ao Grêmio, ao que pensa o Renato, né, isso, o jogo em si, né, tirando o resultado final, ficou provado que a gente tem condições de poder fazer um ano espetacular. Nunca me omiti em cima disso. O objetivo maior do clube é subir de patamar e o clube está pronto para isso. E para subir, o campeonato estadual ele é bom, ele é importante, ele movimenta o público, te dá uma saúde financeira também, porque tem a sua cota. Mas o grande caminho, o grande objetivo do clube é a Série C, para a gente avançar e brigar para poder subir. Eu acho que a gente está no caminho certo, né? Procurando ser frio aqui na análise de um jogo consistente. A gente veio do jogo da Copa do Brasil contra o Red Bull Bragantino, e ficou provado que a gente tem condições de alcançar o objetivo maior do clube, né? Triste por esse resultado, mas feliz porque a equipe vem crescendo, vem encorpando. Tem algumas peças que a gente vai acrescentar ao elenco já na semana que vem, né? Já está também pensando aí na Copa do Brasil. Então, o resultado do jogo de hoje, eu acho que o Ipiranga está no caminho certo para poder subir aí a Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico também destacou a estratégia adotada e principalmente o conceito de jogo do Ipiranga. Acompanhe. Não, o empoderado do jogo, a estratégia em si, ela funcionou bem. A gente, óbvio que vai sofrer contra o Grêmio, né? Um jogo que o Grêmio necessitava vencer a partida, né? A estratégia adequada de trabalhar dentro da posse de bola, que é um conceito do Ipiranga e passou pelo Grêmio também, né? Algumas situações do Grêmio que nos envolveu, a gente conseguiu envolver o Grêmio em outras, enfim. Foi um jogo equilibrado, 2 gols de bola parada, a gente teve chances de fazer a manutenção do resultado ao longo dos 90 minutos, mas enfim, né? O Grêmio tem a sua força também, tem muita qualidade. Eu tenho que enaltecer o trabalho dos atletas, porque a gente estabeleceu funções táticas para poder fazer um jogo com uma estratégia que pudesse nos conduzir à final da competição, e a execução foi muito boa, né? Um detalhezinho outro que a gente pode melhorar, que faz parte do futebol, principalmente na bola parada, que definiu o jogo. A estratégia de reposição programada do efetivo de segurança pública foi apresentado pelo governador Eduardo Leite nesta manhã de segunda-feira no Palácio Piratini. Serão chamados em torno de 1.331 novos servidores, com a previsão de um esforço financeiro de mais de 434 milhões, entre o mês de agosto deste ano até dezembro de 2026. Acompanhe. Nós temos essa política desde o governo passado, reposição de forma programada, né, dando previsibilidade para os próprios aprovados e para o Estado, naturalmente, de como se dará esta reposição, até para programarmos os cursos de formação e fazermos de uma maneira que garanta a qualidade também da inserção desses efetivos, e sempre de forma absolutamente responsável também com as condições fiscais do Estado. É importante fazer esse destaque. A retomada no efetivo das forças de segurança ao longo desses últimos anos reverte a tendência de redução dos efetivos da segurança pública, que o total do efetivo da segurança pública ao longo dos últimos 12 anos demonstra isso com absoluta clareza. O Estado vinha perdendo esse efetivo, inclusive em função das dificuldades fiscais, ou seja, o Estado com dificuldade de fazer pagamentos aos seus servidores, não podia, tinha especial dificuldade de fazer a reposição das forças da segurança.
Então, nós temos agora, já neste momento, antes de fazermos esse chamamento, o maior efetivo da segurança pública desde 2010, um crescimento de 12% em relação a dezembro de 2018, com os chamamentos desse último período de governo, 8.017 servidores ao longo dos 4 anos passados, que significam quase R$1 bilhão de esforço. É importante dizer isso, né? Claro, quando a gente chama servidores, isso tem um custo para o Estado, e este esforço adicional com este chamamento é de quase R$1 bilhão, 818 milhões aqui, para ser mais exato, em relação à folha de pagamento no total, né, desses 4 anos. Comparando cada uma das forças de segurança, entre dezembro de 2018 e o que nós temos atualmente, a gente vê que a Brigada Militar conseguiu manter, até ter algum avanço, ainda que pequeno, no seu efetivo, mas nós paramos de perder efetivo policial, como se observava ao longo de anos anteriores. No Corpo de Bombeiros Militar também, foram cerca de 270 novos bombeiros ao longo desse período. São hoje 270 a mais do que era no passado. Na Polícia Civil, quase mais de 1.000 policiais civis a mais do que era no passado. O IGP também teve um crescimento e a SUSEP, especialmente ali também um crescimento do seu efetivo. Que nós estamos programando, então, neste momento, os novos chamamentos. Ainda em abril, nós faremos o chamamento de 100 soldados para o Corpo de Bombeiros Militar. Para a SUSEP é o maior chamamento, nós estamos chamando aqui no limite do que nós podemos de policiais penais, das vagas existentes no quadro de policiais penais, agentes, serão 355, 43 agentes administrativos e 33 técnicos superiores, sendo chamados agora em abril ainda. Especialmente aqui a SUSEP, é importante destacar, nós estamos com diversas unidades com obras de ampliação ou com reformas que vão ser muito importantes no nosso sistema prisional, e por isso esse chamamento aqui se revela de especial importância. Também porque o que nós vamos apresentar em breve é o cronograma da saída dos policiais militares dos presídios. Então, nós temos hoje mais de 1.000 policiais militares que estão atuando nos presídios do Rio Grande do Sul. E com esta reposição que nós vamos fazer para a SUSEP e com o que nós vamos apresentar depois, né, isso vai ensejar naturalmente também enviar projeto de lei futuramente à Assembleia até para aumentar o número de vagas na SUSEP, para podermos fazer novos chamamentos. A nossa intenção é, ao longo deste governo, fazer a total retirada de policiais militares na atuação dentro dos presídios, o que significará também reforço no efetivo policial da Polícia Militar nas ruas, a partir dessa assunção por parte da SUSEP dos presídios, como o Presídio Central aqui de Porto Alegre está com uma obra de total reformulação. A gente está demolindo o Presídio Central na forma antiga e construindo novas galerias. Então é importante dizer que esse chamamento da SUSEP tem também impacto na parte do policiamento ostensivo nas ruas, na medida em que libera também policiais militares para cumprir a sua função de policiamento ostensivo. Em julho, nós faremos o chamamento da Polícia Civil. 200 escrivães e 200 inspetores serão chamados em julho. Em agosto, nós faremos o chamamento para a Brigada Militar de 400 soldados. No próximo bloco você confere. Lar da Criança, Ministério Público e Poder Judiciário lançam o projeto Apadrinhar e a previsão do tempo para terça-feira. Nós já voltamos. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta?
Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E a segunda-feira iniciou com temperaturas um pouco mais baixas aí no início do dia. Tempo fechado, bastante cerração, a cidade toda encoberta e a gente teve que puxar um casaquinho aí porque estava friozinho. Vamos ver se isso vai permanecer aí durante a semana. Nós vamos começar a terça-feira com 14 graus ao amanhecer, a máxima chega a 28, a média do dia em torno de 21 graus, a umidade do ar 60%, ventos 12 km por hora e a gente aí não tem chuva para terça-feira, porém vai ser uma temperatura um pouquinho mais baixa também no amanhecer, típico de outono desta época do ano. Eu também quero aproveitar este momento para deixar um super abraço aí para as pessoas que me encontram na rua e me felicitam pela programação da TV Erechim, pelo trabalho que eu venho desempenhando. Eu fico muito grata por todo o carinho, por toda a consideração e pode ter certeza, tudo que a gente faz aqui é por você. O projeto Apadrinhar, lançado recentemente pelos órgãos de segurança, juntamente com o Lar da Criança, visa proporcionar aos assistidos apoio e possibilidade de vinculação afetiva com adolescentes. Para entender melhor os requisitos para se tornar um padrinho, acompanhe a entrevista realizada com a psicóloga do Lar da Criança. E hoje nós vamos falar de um projeto extremamente importante e que você, dona de casa, você empresário, você que tem uma família, mas que também gosta de ajudar e colaborar, pode colaborar apadrinhando uma criança. E para falar sobre esse projeto Apadrinhar, está conosco a Adriana Regina Sec. Ela é psicóloga do Lar da Criança. Ela vai nos explicar de que forma você pode se inscrever para apadrinhar uma criança e as modalidades que existem de apadrinhamento. Adriana, esse projeto, bem-vinda à TV Erechim. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui falando sobre este projeto. O projeto Apadrinhar é um projeto que existe no estado do Rio Grande do Sul e em vários estados do país. Na comarca de Erechim, ele já existiu no passado em outro formato, né? Neste ano, nós lançamos novamente, em conjunto, o Lar da Criança faz parte desse projeto, mas é um projeto do Tribunal de Justiça, né? Do Juizado da Infância e da Juventude, Ministério Público e Lar da Criança. Sim. Então, ele visa proporcionar a crianças e adolescentes que estão no processo de acolhimento, né, que receberam a medida de acolhimento e que estão institucionalizados, a oportunidade de constituírem vínculos comunitários, né? Então, essa vinculação afetiva com a comunidade, com pessoas da comunidade que se tornarão seus padrinhos. E como padrinhos, eles poderão ser padrinhos afetivos, padrinhos provedores, né? Os padrinhos afetivos são aqueles que vão manter contato direto com a criança ou adolescente. Eles poderão passar férias, fazer programas juntos, levar a criança ou adolescente para casa,
proporcionar momentos de convivência. Então, eles terão contato direto. Os padrinhos e madrinhas provedores, eles não mantêm contato com a criança, mas eles proporcionam para os seus afilhados cursos, escolinha de futebol, custeiam o seu material escolar, a criança precisa de algum atendimento específico numa área da saúde ou educacional que a instituição ou a rede não consegue suprir, e então o padrinho ou a madrinha arcam com esse custo, ou os padrinhos prestadores de serviço, né, que são aqueles que disponibilizam algum serviço para estas crianças ou adolescentes, que é uma consulta médica, que nós já temos alguns padrinhos nesse sentido, inclusive de longa data, uma consulta odontológica, uma outra necessidade que a criança tenha ou o adolescente tenha. Então, nós temos essas 3 modalidades de apadrinhamento. Pois é, esse apadrinhamento é diferente de adoção. Temos que deixar isso bem separado para as pessoas entenderem. Exatamente. O apadrinhamento, o programa Apadrinhar, ele não é um programa de adoção. Só estão inseridas no programa Apadrinhar crianças e adolescentes que já passaram pelo cadastro da adoção e que foram preteridas. Então, os que se habilitam para apadrinhar não podem estar habilitados para adoção, tá? Aqueles casais, aquelas pessoas que desejam adotar, eles estão em outro programa, que é o programa de adoção. Então, eles estão cadastrados junto ao Juizado da Infância e Juventude, eles estão no Cadastro Nacional de Adoção e eles estão aguardando aquela criança ou aquela criança dentro do perfil que eles escolheram. É diferente do programa Apadrinhar. O programa Apadrinhar são casais ou pessoas que desejam apadrinhar uma criança que não tem oportunidade de adoção. Que nós dizemos, as crianças de um perfil mais difícil são adolescentes, são crianças portadoras de necessidades especiais, como crianças autistas, crianças com deficiência, crianças com paralisia cerebral. Então, são para essa demanda, para essas crianças e para esses adolescentes que nós instituímos o programa Apadrinhar, para que eles tenham a oportunidade de conviver na sociedade, de criar vínculos afetivos como um afilhado comum. Né? Que vai passar o final de semana. Que vai passar o final de semana, que sai com o padrinho e com a madrinha para fazer um lanche, que vai passar na catequese e convida o padrinho e a madrinha para ir lá no dia da primeira Eucaristia, da Crisma, que vai se formar no ensino médio e que convida os padrinhos para este dia. Então, é neste sentido. E é necessário que as pessoas tenham bem claro isso. A adoção é um programa e o programa Apadrinhar é outro. Os casais ou pessoas habilitadas para a adoção podem apadrinhar uma criança e um adolescente com alguma ressalva se o perfil escolhido estiver fora do perfil que ele vai apadrinhar. Então, se você está habilitado para adotar uma criança de 0 a 5 anos, você pode apadrinhar um adolescente de 16, 17, ok. Mas você não vai apadrinhar uma criança nessa idade, até porque as crianças com perfil para a adoção, elas não estão incluídas no programa Apadrinhar, tá? Então, é essa, por quê? Porque nós ficamos com uma faixa de crianças e adolescentes sem oportunidade de convivência comunitária. São aquelas crianças que são preteridas na lista de adoção, né? Então, essas crianças e esses adolescentes que são especiais, que estão numa condição diferente, é para eles o projeto Apadrinhar. Adriana, pode gerar vínculo somente de um lado, por exemplo, a criança se apegar àquela família que apadrinhou ele e de repente a família não querer mais continuar com aquela criança? Se pensou nessa questão? Sim. As pessoas vão se inscrever. Sim. Os candidatos, as pessoas que tiverem interesse, elas vão se inscrever através de um link
Todo o processo de inscrição ele é online, vão anexar os documentos e após nós vamos realizar a avaliação destas pessoas, avaliação psicológica, avaliação social e emitir um parecer final. Vai haver um treinamento para essas pessoas, né? Ela só vai receber o seu afiliado depois que ela estiver preparada para isso. Mesmo que a pessoa se cadastre e após a avaliação, o treinamento, ela diga, olha, eu acho que não é para mim isso, né? Eu tinha uma outra expectativa, não tem problema, né? Mas é importante que as pessoas que tenham interesse em participar do programa tenham esta consciência. Nós estamos lidando com vidas. Sim. E essas vidas já passaram por muitas situações de abandono, de sofrimento emocional, físico, principalmente o emocional. Então, mais um abandono, ele não é necessário. Nós não podemos criar um programa para que os adultos novamente submetam crianças e adolescentes a mais um abandono. Então, a importância da consciência das pessoas que desejam auxiliar, que desejam participar, é o mais importante. Nós vamos fazer a nossa parte enquanto técnicos do abrigo de selecionar essas pessoas, de avaliar e de conversar com elas. Mas o desejo de cada um o que te motiva a ser padrinho e madrinha? O que te motiva a padrinhar alguém, né? Sim. Bom, é a pessoa que se inscreve que tem que ter esta clareza, né? E saber que ela está lidando com crianças e adolescentes que já passaram por uma situação muito difícil. Então, nós adultos temos que ter essa responsabilidade de não piorar essa situação. Então, óbvio, não tenho como prever, Sandra, que a pessoa se candidata, passa pelo treinamento, pela avaliação, apadrinha, e lá no meio do apadrinhamento, depois de um tempo, acontece alguma coisa na vida desta pessoa e a pessoa, né, como pode acontecer normalmente na vida dos padrinhos e dos afiliados, né? O padrinho vai embora, o padrinho muda de cidade, se distanciam, ok? Ou até tem um problema de saúde que acaba tendo que... Exatamente, mas eu não quero mais apadrinhar porque eu não gostei desse afiliado. Isso é uma coisa muito séria, isso, né? Sim. Então, há regras. E no momento em que você vai se cadastrar lá no link, as regras estão explícitas lá, tá? Por isso que eu digo, tu entra no link e é muito importante que os interessados leiam o que está lá antes de continuar. E sintam no coração também, né? Sintam no coração aquilo que desejam ou não, né? Porque nós queremos... o projeto Apadrinhar, ele visa isso, né? É dar essa oportunidade de uma vinculação afetiva saudável. Agora, esse saudável, ele vai passar primeiro também pela responsabilidade do adulto. O perfil do afiliado e do padrinho cabe a nós, né, a equipe técnica do abrigo, estudar e fazer esse perfil casar, Sim. né? Isso a gente vai se dedicar para fazer e para que dê certo. Uhum. Mas a consciência pessoal de cada um é a mais importante, né? Pois é, hoje nós temos um problema muito sério na nossa sociedade, que é os vícios, o alcoolismo, o cigarro, drogas. De repente, um casal que tenha dentro da sua casa essa conduta, não vai contaminar essa criança que chega nesse lar? Como é que é tratado essa questão? Porque proibir de beber, de fumar, a gente não consegue ainda. Uhum. Eu sugiro às pessoas que têm algum tipo de problema com isso que já nem se habilitem, né? Que nem se cadastrem. Sim. Eu entendo que quando a gente tem um problema dentro da casa da gente, a gente deve primeiro resolver ele. A gente não deve tentar levar alguém para resolver ele. Então, eu vou tentar apadrinhar uma criança, um adolescente que já tem uma vida de várias limitações e sofrimentos,
para tentar resolver este problema aqui dentro de casa. As minhas frustrações. É a mesma coisa que as pessoas dizem, né? Eu vou adotar uma criança para ver se melhora o meu relacionamento. Não. Eu sugiro e peço encarecidamente aos ouvintes que nos ajudem a reproduzir essa ideia. Quem tem algum problema, tente resolver de outra forma, não tentando apadrinhar uma criança ou um adolescente. Por quê? A gente não tem como impedir as pessoas de beber socialmente, de fumar socialmente. Cada um tem os seus vícios e sabe deles, né? E deve tentar se entender e saber como lidar com eles. Mas a responsabilidade enquanto adultos de levar um outro ser humano para conviver com isso é pessoal de cada um de nós. Somos nós que devemos saber se isso é salutar para nós, primeiro para nós, e vai ser salutar para alguém que nós estamos levando para nossa casa. E essas crianças serão apenas as crianças que estão hoje no lar da criança. Nas outras entidades, elas não tem como pedir para se incluir. Não. O apadrinhamento, o programa Apadrinhar é somente para crianças e adolescentes no sistema, no serviço de acolhimento. Sim. Por que só para o serviço de acolhimento? Porque o serviço de acolhimento é o fim da linha, né? É um serviço de alta complexidade e é o último recurso utilizado pela justiça e pela rede para tentar reorganizar a vida dessa família. Então, o que acontece? A criança ou adolescente são retirados da sua família, onde eles estavam inseridos, por uma medida extrema, quando tudo aquilo que se tentou até então não deu certo. Então, ele vem para o serviço de acolhimento. É uma ruptura de vínculos comunitários, afetivos, familiares. É o mais difícil no sistema de assistência, o rompimento de vínculos, o acolhimento. Muitas vezes você consegue reconstruir esses vínculos, familiares, afetivos e comunitários. E em algumas situações você não consegue mais reconstruir esses vínculos. Então a criança e o adolescente estão na instituição sem vínculos comunitários, sem vínculos afetivos. Quando não é mais possível, se procura primeiro a adoção. Quando não tem mais condições, que ele vai para a fila de adoção, é chamado todas as pessoas do cadastro e ninguém lá naquele cadastro, não há ninguém habilitado para este perfil, né? A gente faz busca ativa, a gente faz uma série de coisas, não consegue. Então a criança, o adolescente e a criança vão para o programa Apadrinhar. Hoje nós temos no lar 35 acolhidos, mas apenas 10 para o programa, né? São poucas pessoas que vão poder. Exatamente. Então, são 10. São 10 adolescentes. Já adianto, não temos nenhuma criança menor de 10 anos, né? Temos apenas adolescentes acima dos 12 anos. Sim. Tá? Então, fique bem claro isso. O projeto Apadrinhar, ele não é um subterfúgio e ele não é um atalho para a adoção. É verdade. Então, ele não é um atalho para a adoção. Tem que entrar em contato, mas já consciente de que tu vai só passar o final de semana e suprir as necessidades dessa criança. Exatamente, que é uma vinculação de padrinho. De padrinho. Ok, lá no futuro isso vai ser avaliado. Para você adotar uma criança, você tem que passar por um outro processo de habilitação para a adoção. E este não é este projeto. Este projeto é só Apadrinhar. Aonde as pessoas se inscrevem, Adriana? Como é que elas entram em contato para conversar mais, assim, para que vocês tenham esse contato mais próximo? Nós temos um e-mail, que é o apadrinharerechim@gmail.com, e nós temos na página do Lar da Criança, na página do Facebook do Lar da Criança, que é a Associação Beneficente Lar da Criança Edir Bisoningo Euser, nós temos o link. Então, tu entra no link, tem toda a primeira parte, que é a explicação do programa, e aí você vai inserindo os teus dados. Lá você já insere os documentos obrigatórios, tá?
tu escolhe o perfil da criança e do adolescente. Então, que fique claro, são crianças especiais, adolescentes acima da idade que você imagina que já não tem mais chances de adoção, que estão aptos ao programa. Então, lá você vai preencher todos os teus dados. Sim. E você vai enviar esse teu cadastro. Chegando o cadastro para nós, conforme eles vão chegando, nós vamos agendando as entrevistas, as avaliações psicológicas e sociais, e você vai ficar no cadastro apadrinhar. E aí a gente vai casando o teu perfil com o perfil do afiliado que nós temos à disposição. Sim. Não é você que escolhe o afiliado, não é o afiliado que escolhe você. É a equipe que estuda os perfis e vê qual deles vai se adaptar melhor ao outro. Adriana, obrigada por vir aqui falar desse projeto tão importante. E fica também essa dica para as pessoas que pensem bem antes de preencher essa ficha, de fazer o seu cadastro, para não causar frustração em si mesmo e também numa criança que é inocente e que precisa de carinho e apoio. Obrigada. Obrigada a você pela chance e oportunidade de falar sobre isso. Agradecemos a sua audiência, desejamos um ótimo início de semana e a gente se vê amanhã novamente. Até lá. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.